Olá, a gente vive falando em igualdade, né? Mas por que será que, na prática, as coisas são tão diferentes para tanta gente? Nesta análise, vamos mergulhar na economia da discriminação para tentar entender de verdade de onde vêm essas diferenças. E, para começar, essa frase do George Orwell é perfeita. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. É uma ironia cortante, não é? Ela captura exatamente o dilema que a gente vai investigar. Como é que pode, em teoria, todo mundo ser igual, mas na vida real alguns parecem ter mais privilégios? Essa é a grande questão. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre o sonho da igualdade. Depois, vamos ver como esse sonho vira lei. Aí vem a parte mais complicada. Vamos encarar a realidade, que nem sempre bate com a lei. Vamos tentar entender o porquê disso, definir o que é, afinal, a discriminação e fechar com uma reflexão sobre como construir um mundo mais justo. Vamos começar por aí, então. O sonho da igualdade. Uma ideia poderosa que moveu pessoas, inspirou revoluções e moldou a história como a conhecemos. E é impossível falar desse sonho sem lembrar das palavras de Martin Luther King Jr. Esse discurso é de arrepiar. Ele sonhava com um mundo onde seus filhos não fossem julgados pela cor da pele, mas sim pelo caráter. É a essência da luta por direitos civis, um chamado universal por um mundo onde o que importa é quem a pessoa é e não o grupo a que ela pertence. E essa luta não aconteceu só em um lugar. Essa declaração fortíssima de B.R. Ambedkar, uma das figuras centrais na fundação da Índia moderna, mostra como o sistema de castas e a discriminação era um problema central por lá também. Dá para sentir a dor e o sentimento de não pertencimento nessas palavras. Bom, depois dos sonhos e das lutas, vem a tentativa de transformar tudo isso em regra, em lei. Vamos ver como nações como a Índia e os Estados Unidos tentaram colocar esse ideal no papel. Olha só que interessante a solução que a Constituição da Índia encontrou. É quase um jogo de equilíbrio. De um lado, o artigo 15 é claro, é proibido discriminar. Mas aí vem a primeira emenda e diz que o Estado pode sim criar políticas especiais para ajudar grupos que foram historicamente prejudicados. Ou seja, não basta dizer que todo mundo é igual. Às vezes é preciso uma ação para corrigir uma injustiça do passado. Nos Estados Unidos, a lógica é parecida. A 14ª emenda garante proteção igualitária a todos. Mas, com o tempo, a Suprema Corte percebeu que isso não era suficiente. Eles decidiram que mesmo regras que parecem neutras não valem se, na prática, elas acabam mantendo as desigualdades que já existiam. O que importa, no fim, é o resultado. Ok, então temos leis, certo? O problema deveria estar resolvido. Só que não. A realidade, como sempre, é bem mais teimosa. E o que a gente vê é um abismo, uma distância enorme e preocupante entre o que a lei diz e o que acontece de verdade. O exemplo claro vem dos Estados Unidos. Os dados mostram que a probabilidade de uma pessoa negra conseguir um emprego ainda é menor do que as de uma pessoa branca. Se a gente olha para a política na Índia, o padrão se repete. Líderes que vêm da comunidade Dalit, que foi historicamente muito marginalizada, quase não chegam aos cargos mais altos dos grandes partidos. E isso se torna uma questão global quando pensamos em gênero, em praticamente todo mundo. Seja em empresas, universidades ou na política, os cargos de chefia ainda são majoritariamente ocupados por homens. A diferença é gritante. E é aqui que a coisa fica complexa. Se a lei proíbe discriminar, por que essas diferenças continuam existindo? Como é que a gente explica o que parece não ter explicação? A grande pergunta que os pesquisadores se fazem é: será que essas diferenças que a gente vê podem ser justificadas só por fatores, digamos, objetivos? Coisas como o nível de educação, anos de experiência de trabalho ou a renda da família? Os economistas têm um nome para esses fatores: canais instrumentais. São as explicações mais óbvias que vêm à mente. A questão é: será que eles explicam toda a história? Ou tem algo mais acontecendo por baixo dos panos? Para descobrir isso, o método é bem lógico, quase uma conta de subtração. Primeiro, observa-se a diferença total nos resultados entre os grupos. Depois, começam a descontar o efeito de todos esses canais instrumentais que a gente consegue medir. Depois de tirar tudo isso da conta, se ainda sobrar uma diferença, bem, essa parte que não tem uma explicação objetiva é o que se chama de efeito da discriminação. Com essa ideia em mente, a gente consegue finalmente chegar a uma definição mais precisa do que é a discriminação do ponto de vista da economia.
Traduzindo, discriminação acontece quando se tem duas pessoas com qualificações idênticas, mesma formação, mesma experiência, mesma capacidade, mas uma delas é tratada de forma pior simplesmente por pertencer a um determinado grupo. É como numa corrida em que, para alguns competidores, colocam umas barreiras a mais no caminho sem motivo nenhum. E toda essa análise, no final das contas, nos deixa com algumas perguntas bem difíceis. Perguntas que nos fazem refletir sobre o mundo em que a gente vive. A primeira pergunta que fica é: onde foi parar a tal da meritocracia? Se o jogo não começa com as mesmas regras para todo mundo, como é possível dizer que o sucesso depende só do mérito e do esforço de cada um? Depois vem a questão da eficiência. A discriminação é, no fim das contas, um desperdício de talento. Quantas ideias incríveis, quantas soluções são perdidas porque alguém não teve uma chance por puro preconceito. A sociedade inteira sai perdendo com isso. Não é só injusto, é ineficiente. E isso nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se, apesar das leis e dos nossos ideais, a discriminação ainda existe, onde está o nosso mundo justo? Essa é a inquietação que fica, o que nos move a continuar essa conversa e a buscar soluções, para que um dia o sonho da igualdade seja, de fato, uma realidade para todos.